E aí, meus irmãos, tudo bem? Vamos dar sequência? Olha só, eu queria, antes de continuar, só dizer assim que você releve aí eventuais erros que aconteçam, ok? Agora é dia 16 de outubro, sexta-feira, 4h20 da tarde, faltam 9 lições ainda para terminar. Então a gente está um pouco apertado aí e eventualmente na correria algum erro ou outro acaba acontecendo. Mas vamos lá, vamos terminar a primeira parte o último vídeo da parte 2 do nosso workshop. E agora o tema é compreendendo o seu público-alvo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa organizar na nossa cabeça é o que é público-alvo, né? Então, o público-alvo é o público, né, alvo do nosso trabalho. Então, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho com música para crianças, uma escola de música para crianças, nós temos um público-alvo que são crianças, por exemplo, de 8 a 12 anos, né, da igreja e, quem sabe, do bairro, por exemplo, né? Se é o público-alvo da igreja, nós já temos a relação no rol dos não comungantes, já conseguimos fazer um filtro e identificar quem são esses que têm essa faixa etária, né? Por que isso? Porque se nós vamos montar uma escola de música nessa faixa etária, a gente pode, por exemplo, verificar, né, que tipo de instrumento essas crianças gostariam de estudar, ver com os pais se há interesse de um trabalho desse nível, né? Se nós já estamos falando no bairro, nós podemos fazer uma pesquisa no bairro se há interesse em trabalhos assim. Ou seja, esse é o nosso público-alvo, não é todo mundo. É aquele público de crianças de 8 a 12 anos, por exemplo, né? Por que é importante a gente entender quem é o nosso público-alvo? E aqui é importante fazer uma distinção que eu não estou falando de culto, né? O culto, nosso alvo é Deus, né? E, inclusive, esse é um bom raciocínio, porque nós precisamos entender Deus através da sua palavra para que nós prestemos o culto que Ele deseja que a gente preste, né? O culto não é feito para nós, o culto é nós que prestamos para Ele, né? Então Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso público-alvo, o público único, né, de toda adoração e louvor. Mas, quando a gente está falando de trabalho em sociedade interna, por exemplo, ou departamentos, ou em qualquer que seja o trabalho que a gente for fazer, fora da questão do culto, é necessário a gente compreender quem é o nosso público, qual é o público-alvo do nosso trabalho. Por que isso é importante? Porque para a gente não correr o risco de planejar atividades que o nosso público não tem interesse, não é? Se a gente for fazer, por mais dedicado que seja o irmão, se a gente for, por exemplo, fazer um curso de gaita de fole, né, para crianças de 8 a 12 anos, a gente pode fazer a melhor divulgação, o melhor convite, pode ser que não venha muitas pessoas, né? Se algum irmão quiser fazer o curso, não tem problema nenhum, mas é que é importante a gente conhecer o público para saber das expectativas, ajustar as expectativas, porque aí a gente aparece 5 alunos, por exemplo, e aí a gente for se desanimar, né, fica complicado. Por quê? Porque a gente às vezes pode estar fazendo uma atividade que foge do interesse daquele público, né? Então, essa aula aqui é importante para você começar a pensar quem é o seu público. Então, por exemplo, aqui, o público da UMP, né, são os jovens da igreja, né, de 18 a 35 anos, né, que fazem parte da igreja. Mas só esses não. Os amigos deles também, né? Quem são os amigos? Né? Aí depende, porque de 18 a 35 anos, mesmo neste público, ainda assim há muitos segmentos, né? Tem o pessoal que está entrando na universidade, tem o pessoal que já é casado, tem outros que são solteiros, tem outros que já têm filhos, outros não têm. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma programação, se o MP resolver fazer uma programação focada... Tá passando um caminhão aqui. For fazer uma programação focada em jovens com filhos, né, não adianta querer que o jovem universitário participe, né? Por isso é importante a gente compreender quem é o público, né, para quem que a gente vai fazer, né? E evitar correr o erro, isso é uma coisa importante da gente levar em consideração, o erro de fazer atividades que eu gosto e esperar que os outros venham, né?
Claro, pode ser que combine, o que eu gosto seja o que todo mundo gosta, mas nem sempre. Então é importante a gente entender que enquanto liderança, enquanto diretoria, a gente não está fazendo coisas para nós. A gente precisa fazer coisas para o público que nós atendemos. E como que a gente vai saber se a gente atende ou não o público? Um bom exemplo é o grau de participação. Se a gente tem um grau de participação muito baixo em nossas atividades, daquele público que a gente gostaria que participasse, talvez o problema não seja o público, talvez o problema sejamos nós, né? Não descarto que seja o público, né? Mas é sempre bom pensar que nós podemos fazer algo diferente, que nós podemos mudar a forma de fazer as coisas para que o público-alvo, né, desses trabalhos se interesse mais pelas nossas atividades, né? Só que aqui precisa ter coragem, porque muitas vezes a gente fica repetindo as mesmas coisas todo o tempo e esperando que as pessoas se comportem diferente e colocando culpa nas pessoas. E eu acho que é muito melhor a gente assumir a responsabilidade que quem sabe a gente não esteja propondo algo ou fazendo algo da melhor forma ou acertada com o público, porque a gente pode fazer alguma coisa. A gente pode perguntar para esse público o que eles estão achando, né? A gente pode perguntar sugestões para eles de atividades que poderiam ser feitas. Enfim, a gente pode, entendendo quem é o público, a gente pode perguntar a opinião desse público para propor novas atividades, né? Talvez depois de cada atividade que a gente faça, perguntar a opinião dele, né? Se foi bom ou se não foi, né? Então, abre uma grande possibilidade de a gente inovar, né, com novas formas de trabalho. Por exemplo, a gente descobre, né, que, por exemplo, né, as mães das crianças que estão em casa durante a pandemia gostariam muito, de repente, de um trabalho que envolvesse os amiguinhos da escola. Não sei, estou chutando aqui. Mas se isso for verdade, a UCP tem um trabalho maravilhoso, né, em mãos. Tem um público maravilhoso que não é só as crianças, mas as amigas das crianças. E essas amigas das crianças têm pais. E esses pais eventualmente podem vir à igreja. Quem sabe ano que vem, quando acabar a pandemia, os pais queiram sair num jantar e talvez as crianças ainda não possam ir. Isso poderia incentivar um trabalho na igreja com crianças, liberando os pais à noite. Por que não? Mas tudo isso, essas ideias novas, elas só vão acontecer se a gente começar a compreender o público e as dificuldades e os problemas que esse público tem, o nosso público-alvo, começar a discutir. Então, uma das sugestões para vocês é reservarem um tempo do planejamento para discutir quem é o nosso público. Quem é o nosso público? Quais os perfis de pessoa que nós temos dentro desse público? Quais as dificuldades que esse público tem, né? Por exemplo, os jovens de outrora. Dentro dos jovens de outrora, nós temos muita diferença, né? Podemos ter os irmãos são viúvos, as senhoras que são viúvas, pode ser aqueles que ainda sejam casados, pode ser aqueles que estão mais no comecinho ali da terceira idade, tem aqueles que já estão mais lá na frente. Eles têm necessidades diferentes, têm problemas diferentes, têm oportunidades diferentes da gente trabalhar o assunto. Então, a recomendação para vocês antes de sair definindo atividades, né, compreender o seu público. Quem é o público? Né? Na igreja, agora, nós estamos informatizando o hall. Então, assim, nós estamos num processo já faz algum tempo, né, de manter o nosso hall num software, né, e completando os dados do nosso hall para que a gente consiga, por exemplo, filtrar essas questões, né? Quantos irmãos aqui têm mestrado, por exemplo? Quem são os irmãos que nasceram entre tal e tal ano? Então, vocês podem, caso necessário, pedir ao secretário da igreja, né, a relação, por exemplo, do hall, né, de acordo com um determinado perfil, né? Então isso está sendo trabalhado esse ano, inclusive é possível que você seja perguntado aí pelo nosso secretário, né, sobre alguns dados complementares, né? Não é um trabalho fácil, mas graças a Deus nós estamos evoluindo, né? Para justamente a gente ter as informações, inclusive no mapa, nós vamos saber onde que todas as pessoas moram, nós estamos descobrindo pessoas que são vizinhas, a gente nem tinha ideia que elas eram vizinhas, né? Por quê? Porque a gente pode ter novas ideias de novos trabalhos, ok? Então, esse fica o desafio para vocês. Vamos pensar quem é o nosso público, quem são os tipos de pessoas, os perfis de pessoas que a gente tem lá, quais são os problemas que elas têm para que as nossas atividades
né, possam atender os anseios do público que a gente quer atender, não é? Então fica aí a dica para vocês, reserve um tempo para isso, né? E trabalhem nesse assunto, porque aí, somado o propósito, somado as diretrizes da igreja, somado os recursos que nós temos à mão, né? A gente pode começar então olhando este público que a gente quer atender e as suas necessidades, a gente pode começar a partir para a próxima etapa, que é a parte 3, que é exatamente assim, ok, entendi essas coisas, já temos um excelente diagnóstico em mãos. Então, o nosso objetivo vai ser esse, a nossa estratégia vai ser essa vai ser nossa estrutura e essas vão ser nossos projetos e atividades. Então, agora sim, né, quando vocês encerrarem essa fase de diagnóstico, vocês vão estar 100% prontos para começar então a fase de definir, né, objetivos, estratégias, estruturas e tarefas e atividades. Tá certo? Vamos nessa, tem mais conteúdo ainda para gravar. Até a próxima então. Um abraço.